Mais um episódio da Olhares Empreendedores, onde você conhece vários empreendedores com muita garra, muita determinação e muita ousadia. Hoje estou com um cara muito fera, um cara que realiza tudo aquilo que você põe no papel. E eu vou falar com ele. Ele tem muita coragem, porque quando você faz um projeto, você põe emoção, põe amor, põe o seu sonho ali. E para colocar em realidade, é outro sistema, é outro 500. Então, como que é colocar isso em andamento, realizar, projetar e criar? Me fala aí, Klinger. Então, cara, boa noite aí. Primeiramente, prazer, né, cara, participar desse bate-papo com você aqui. Obrigado. Eu que já acompanho o podcast, já acompanhei já algumas entrevistas, Sim. acho muito interessante as suas abordagens. Muito obrigado. Então, legal demais. Então é isso, cara, na verdade, essa concepção do negócio e tirar do campo do sonho e trazer para implementação, para implantação, é um exercício bem dinâmico, sabe? Sim. Então, Quando você começou, qual que foi o intuito seu? Você falou assim, eu vou ajudar esse camarada aqui. Qual que foi o primeiro passo? Assim, cara, ele tem um projeto, ele tem a ideia, eu vou colocar isso aqui em andamento. Qual que é o primeiro passo disso? Então, o primeiro passo, na verdade, você precisa de fazer uma análise se aquilo ali comunica com você, sabe? É um negócio meio que espiritual, cara. Um negócio meio que espiritual, né? Algumas coisas podem ser coisas de alto valor, mas às vezes você não se emociona com aquilo, você não conecta com a pessoa através daquilo. Então, você primeiro tem que entender se aquilo faz sentido mesmo. Não, velho, isso aqui é o que eu gosto, eu acho que dá. Então, vamos pesquisar mais sobre isso? Sim. Aí eu começo a realmente fazer uma pesquisa de entorno, pesquisas até mesmo de mercado, e aí com poucos segundos ou poucos minutos, né, talvez leve até algumas horas, eu decido, não, realmente, vamos dar um próximo passo. Esse próximo passo seria qual? Próximo passo. É o seguinte, na verdade, vamos colocar como algumas coisas práticas aqui, né? Sim. Você até entrevistou o Tassar, que é o meu sócio, né, alguns programas anteriores aqui, e o Tassar é meio que isso, nós somos amigos de infância, e ele é o cara inovador, criador. Ele é o criador, ele é o cara que tem ideias. Desde pequeno ele sempre foi assim. Ele me lembra o Juscelino Kubitschek. Me lembra. Porque ele me mandou uma foto suas lá lá na fazenda. Isso, no meio do mato. No meio do mato. Isso. E o Juscelino teve a visão de Brasília. Exatamente. Cara, então ele olhou aquilo ali, teve uma ideia... E os arquitetos que estavam acompanhando com ele, minha memória não é muito boa, não, mas é o Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa. Lúcio Costa, não é? Que é o urbanista. Exatamente. Lá, né? Então ele pegou e foi em 1957, se eu não me engano, 1957 ele começou e em 1960 finalizou. Então, assim, olha pra você ver, cara. Lá atrás eu tinha toda essa preocupação e hoje você acompanha com uma nova roupagem. Exatamente, cara. Então, assim, tem tudo isso, assim. Então, o Tassar sempre foi o cara do campo dos sonhos e eu sempre fui o cara da aplicação. Isso. Sabe? Desde pequeno eu sempre fui assim, com todas as minhas... Eu sou um cara de poucos sonhos. Eu sonho pouco, mas eu aplico muito. Sim. Eu consigo executar. Eu sou tenho um perfil mais executor, planejador executor, que é o meu perfil. Então, eu consigo chegar nessa conclusão de fazer a coisa acontecer. Então, Tassar, mas tem uma história muito engraçada, né? Nós somos amigos desde pequeno. E quando ele criou o Minas Beach lá em Raul Soares, muitos anos atrás, acho que 2012, ele me chamou pra ir lá e tinha um pasto assim, cara, de um sol quente e carrapato pra caramba, subindo assim no meio do capim. E o Tassar falando assim, não, Klinger, ali vai ser um toboágua e tal, aqui vai ser um vulcão, aqui vai ser uma piscina. E eu falei, cara, isso é muito louco, um dia que você tá vendo piscina aqui, eu só tô vendo capim, mato e tal. Não tô vendo nada. Não, que aqui vai ser, cara, que eu vou pra Dubai, eu vou visitar não sei o que. Eu falei, cara, beleza. Volta aqui pra terra, pelo amor de Deus. Aconteceu muito isso lá. Então, aí sabe, então ele é o campo do sonho, eu sou o cara da aplicação. Então eu consigo fazer isso. Mas só que naquele momento, nós não nos tornamos sócios do Minas Beach.
E eu prestei serviço, né, com a minha empresa de topografia, de projetos. Fizemos vários projetos lá, ajudamos na concepção, na criação e na construção do Minas Beach, mas eu não me tornei sócio. E aqui em Belo Horizonte ele fez a mesma coisa. Ele me trouxe aqui alguns terrenos e todo terreno ele enxergava tudo pronto já e tal. E aqui nós nos tornamos sócios. Ele me chamou para ser sócio do Aquabit. E eu entrei lá para fazer essa coisa acontecer, tirar do campo do sonho e colocar no papel. Então eu começo a aplicar isso. Então, assim, beleza, estamos aqui agora, o terreno. Quem é o dono do terreno? Reunião com ele. Hora tal, dia tal, no escritório do advogado, deixa comigo que eu marco, fulano é com você, comigo tô levando a ata, já tô levando a matrícula do imóvel que eu peguei no cartório de registro de imóveis e tal. E aí, esse é o meu papel. Ligar as pontas do negócio, sacou? Conectar tudo, Conectar o cara do terreno com o advogado, com o contador, com outro cara que faz, depois eu já faço uma projeção ali de faturamento, de despesas e tal, de data de lançamento de produto. Então eu sou esse cara desse processo de conectar essas pontas e trazer para a concepção. E a outra parte fica com a parte do sonho, da criação dos produtos e tudo mais. Então tem todo um método para isso. Você está entendendo? Para criar, para trazer isso. Então eu sou um cara pontual, rigoroso, cheio de processos, cheio de atas, de planilhas, que eu consigo colocar tudo num campo preciso do tempo, da linha do tempo. Vou te perguntar, quando um cara chega para você com um projeto, você tem que também mergulhar no sonho dele para entender o que ele quer oferecer para o público dele. Mas já teve um momento de conflito, que o cara quer um produto, mas você fala assim, esse não dá, tem que ser esse. E ele fala assim, ele afrouxa, ele fala assim, nossa, cara, não é isso que eu quero. Exatamente. Como é que você lida com essa situação? Então, cara, já teve esses momentos com você? Já teve vários momentos, inclusive de mercados, outros mercados que eu trabalhei, mercado de loteamento urbano. No loteamento aconteceu muito isso. O cara traz um projeto, um terreno para lotear, e aí fala assim, vamos no terreno comigo? Eu falo, não, vamos aqui pelo Google primeiro. Abre o Google Earth e a gente já começa a analisar o entorno. Onde você está? Aqui é zona urbana? É zona de expansão urbana? Está perto de área de preservação permanente? Tem muita supressão de vegetação? Não tem? E a declividade? Como é que é? Então o cara, não, que aqui vai dar 120 lotes e eu vou vender por tantos milhões. Aí eu falo, olha, que não dá. Com essa declividade só vai dar aqui 60 lotes. Se você fizer isso, está muito longe, a sua despesa que você vai ter para fazer toda essa infraestrutura não paga o investimento. Fica inviável. Olha aqui a planilha. Aí o cara, mas aí não. A cara murcha. Aí você sabe o que a pessoa faz muitas vezes? Você frustra a pessoa, ela procura outra pessoa que vai dar notícia boa para ela. Já caí nessa. Este é o problema. Que aí quando você vai para uma pessoa que só te fala o benefício, só te fala o que vai dar certo, não coloca os empecilhos às vezes, né? E não consegue fazer essa leitura da realidade, muitas vezes as coisas dão errado. Você tá entendendo? Eu creio que a pessoa, não você falou empecilho, muitas das vezes não vamos falar de empecilho, mas fala de um ponto real para o projeto acontecer. Não tem como um projeto acontecer se não fazer tal situação, tal coisa, ou melhorar, ou ter uma contrapartida que sempre pede. Essa contrapartida sempre tem que ter. Exatamente. E principalmente no setor de loteamentos, quando nesse exemplo, né, o cara fala que vai dar 120 lotes, eu falava, se não vai dar 60. É porque essa análise ela não é feita no chutei que vai dar 60. Eu sou um cara que a gente tem uma empresa de loteamento, tinha uma empresa de loteamento agora, e eu fiz mais de 70 loteamentos. Então, principalmente no leste de Minas, que é a região de montanha, morro. Então, quando você bate o olho no terreno para projetar um loteamento, você já sabe se dá, se não dá. Você está entendendo? Você já sabe o tamanho do problema que é fazer um traçado urbanístico dentro de uma área com declive. Nesses loteamentos, você fazia só loteamento ou casas também? Só loteamentos. Na verdade, nós trabalhamos com levantamento topográfico, né? Fazendo a curva de nível e fazendo as vias, o sistema viário, né? Quando eu falo, principalmente essa questão voltada para topografia ruim, né? Isso mesmo, desenhar a rua no morro. Porque você fazer um loteamento num plano igual essa mesa aqui é muito fácil, né? Maravilhoso. Você, padrão de lote, 10 por 20 e tal, tudo bem. Agora, quando você faz no morro, você tem que achar a curva de nível ideal para sua rua não ficar inclinada demais, achar um ponto que o lote não dá um barranco muito alto. Então tem toda uma técnica para isso. Então a gente começa a bater o olho no morro, a gente já sabe onde vai passar a rua ali. E quando a gente dá uma notícia dessa para o cara, que às vezes você frustra, o cara que estava esperando 120 vem 60, muitas vezes ele sai dali e procura um outro que fala com ele, não, dá 125, pode achar que eu faço. Aí a conta é mais cara. A gente tá com esse desafio aí. Tô com um parceiro muito bom. Mas até sócio meu agora. Que a gente tá com um projeto aonde os lotes
ele cai 10 metros. Então, você vai ter uma movimentação de terraplanagem ali, mas a gente está vendo uma possibilidade de não ter exatamente esse aumento de terraplanagem. De terraplanagem na hora de fazer a infra, entendeu? A gente está com esse desafio. É porque o desafio de fazer um loteamento em área com declive, área de morro, é o traçado viário, logicamente, e também o esgoto. O esgoto que sai das casas, muitas vezes, que tem que sair para o fundo do lote, às vezes tem que fazer área de servidão. Passa pelo vizinho. Passa pelo vizinho e tal. Muitas vezes tem ponto baixo, você tem que colocar um elevatório de esgoto para bombear o esgoto do fundo do lote. Então, são realmente detalhes que, se você não tiver uma pessoa muito experiente, com uma ferramenta muito boa, que sejam GPS, que sejam curvas de níveis precisas, entendeu? Você erra. E depois que você errou, fica muito caro para consertar, porque não é um projeto simplesmente um papel. É uma máquina cortando terra no campo. E para mudar isso, você errar isso, custa muito caro. Se você errar na terraplanagem ali, acabou, cara. Entendeu? Então, assim, é meio que isso, assim. Eu sempre levo esses projetos para as pessoas, dou um parâmetro real das coisas, sabe? Procuro trazer números, trazer planilhas, trazer projeções, para que aquela pessoa entenda que o negócio dela vai dar X. Você tá entendendo? E então eu tenho sempre passar isso, mas eu já passei por isso. Pessoas que deixaram de falar, não, o cliente tá muito pessimista, eu tenho que arrumar um projetista mais otimista. E vai embora. Às vezes o cara acha que dá outras soluções também. Não vou falar que é só a minha solução que é a correta. Às vezes ele acha uma solução melhor que a minha e que dá segurança pro cara, né? Então mas no mercado existe isso. Já voltaram? Já foi, voltou? Falou assim, cara... E já voltaram. Muitos clientes já voltaram. E o problema é que depois que volta com erro. E volta... Pior e fica mais caro. E mais caro. Você está entendendo? Principalmente quando é erros de loteamentos, lotes registrados no cartório, e problemas de divisas e problemas de lotes registrados com tamanho. Quando você vai no campo, ele está com outro tamanho. Aí não dá para você retificar a pessoa que compra, que é aquela metragem quadrada. Se eu te comprei um lote de 200 metros quadrados, eu quero 200 metros, eu não quero 190. 10 metros quadrados ali faz uma grande diferença no valor do lote que eu te comprei. Sério, então, faz. Então, assim, tem casos que já está registrado 200 metros, você chega no campo só tem 190. Então isso é erro topográfico, é erro de projeto, entendeu? Olha para você ver. Você me levou longe. A gente tem muita experiência e tal, e a gente sempre compartilha algumas histórias. Teve um loteamento, não posso falar qual, mas que eles fizeram, tal, foi sucesso, vendeu, e aí vieram para fazer a casa, fizeram o projeto, tal. Sim. E o cara errou nas cotas. Ou seja, o lote do cara era de 360. Ele pegou a casa, vamos supor que o lote ia aqui, certinho, né? Sim. Nessa linha. Ele pegou a casa e passou aqui no lote do camarada. Em vez de estar aqui, ele cortou. Invadiu a divisa do vizinho. Invadiu a divisa aqui, ó. Isso é um problema sério. Rapaz, e a casa já estava no segundo andar, ninguém viu. Aí o que aconteceu? O dono, né, já estava meio indignado com a empresa que estava lá, né? Eu tava fazendo orçamento para fazer a parte de acabamento. E aí ele teve que comprar esse lote aqui. Exatamente. Muitas vezes acontece isso. Quando dá para comprar, ainda tá bom. O problema é quando o cara não consegue comprar. Não é? E vai aquela briga na justiça. Se um empreendimento desse pode dar uma dor de cabeça, agora imagina 120 lotes. Exatamente. Então, cara, assim, são coisas que realmente precisam... todo grande empreendimento, tudo que envolve milhões, tem que ter projeto, mas é projeto mesmo, não é projetinho, não é projetão. Se você tem um loteamento que o VGV é de 10 milhões, você tem um parque aquático que o VGV é 50 milhões, você tem que investir em projeto. Porque senão você vai perder muito dinheiro. Porque muito dinheiro mesmo. É o planejamento, né? Você consegue mensurar quanto você vai gastar, o que você vai precisar no projeto. Se você não tem um projeto, você não tem nada. Exatamente, cara. E às vezes você tem um projeto que não atende também. Às vezes, pessoas que não têm know-how. É exatamente isso. Talvez a gente fica falando aqui, fica parecendo que, não, vocês então são os bons, sabe? Não é nada disso. Mas é porque você tem que ter empresa que tem referência, cara. Isso. É o seguinte, olha, eu quero contratar a sua empresa, você como projetista de um parque aquático que seja. Cara, eu quero saber quantos parques aquáticos você já projetou. Eu não posso contratar o primeiro, infelizmente, porque senão você vai testar comigo um negócio de 50 milhões, 100 milhões. Não dá para testar um negócio de 50. Nós podemos testar. Eu sou um cara que eu sempre dou oportunidade para as pessoas que estão iniciando, né? Nossas empresas sempre trouxemos várias pessoas que aprenderam muito com a gente. Nós fomos uma escola realmente nessa parte de loteamentos, parte de topografia, mas tem coisa que não dá.
Você sabe que não dá pra... Que não dá. Então eu preciso de uma pessoa que já fez aqueles processos por algumas vezes, para me dar a garantia que aquilo vai ser bom. Então todo projeto eu tenho essa regra comigo de entender o que essa pessoa já fez para mim. Mas pela sua experiência, Klinger, você consegue até ajudar o cara a trilhar outro caminho. Vamos supor, quando você iniciou, você tinha uma visão. Hoje você tem outra totalmente diferente. Sim, uma visão de um cara que está começando agora para a sua, não se discute. Não, sim. E até mesmo porque uma coisa que a gente tem que entender, que eu sempre falo, é porque a experiência de um profissional ou de um empresário não é uma experiência, é uma soma de experiências. Sim. Então, onde eu cheguei hoje, onde eu tenho todos os projetos, todas as minhas empresas, tudo, cara, eu trilhei um longo caminho. Eu comecei como office boy. E bem trilhado, né, cara? Cara, eu comecei como office boy e eu fui trabalhar no cartório. Lá eu aprendi sobre o que é um registro imobiliário, o que é um reconhecimento de firma, o que é uma autenticação de documentos, o que é uma escritura pública. E eu fui trilhando aquele caminho. Qual ali, o certificado de cada um? Certificado de cada um. Isso. Então, dividi os cartórios ali. Depois eu fui trabalhar na contabilidade. Então, eu entendi o que é o imposto, o que é o departamento fiscal, o departamento pessoal, como é que calcula o ICMS. E assim fui trilhando. Trabalhei em multinacionais, do agronegócio. Isso. Então, isso tudo é uma soma de processos. Então, quando você vai pegar um cliente para você vender um projeto para ele, ou vender seja entrar numa sociedade, cara, tem todo um know-how ali, cara, de 30 anos de aprendizados, entendeu? Então, eu sempre falo isso assim. As pessoas têm muita mania de falar assim, que trabalhar de empregado é enriquecer patrão. Cara, velho, eu sou totalmente contra isso, cara. Nada a ver isso, cara. Totalmente contra, cara. Eu trabalhei de empregado por muitos anos e eu aprendi demais trabalhando de empregado. Ajuda a gente. Ajuda demais. Então você vai juntando o seu know-how, você vai juntando a sua experiência. Quando você chega na hora de você montar a sua empresa, cara, você consegue sentar na mesa e conversar com várias pessoas. Então hoje, na concepção de um negócio, por exemplo, na montagem de uma sociedade, eu converso com o contador, eu converso com o cara do cartório, eu entendo sobre o registro da terra, eu entendo sobre topografia, sobre projeto de engenharia, sobre curva de nível, sobre ambiental, você está entendendo? E depois a gente fala de projeção financeira, depois a gente discute sobre taxa e conversão, e assim vai, cara. Então é uma soma, você está entendendo? Então é isso. Então quando você chega nesse momento, é porque você passou por um longo caminho e trilhou e conseguiu agregar. Você consegue agregar na vida de muita gente. Exatamente. Por exemplo, na vida, a gente tem 3 características. Você está sendo a pessoa que você quer, mas para você ser a pessoa que você quer, você tem que fazer acontecer. Para depois você se tornar. Então a gente vai caminhando nesses degraus da vida, a gente toma... Eu queria até brincar com você. Você viu aquela luta do Popó e o Bambam? O Bambam. Já tomou uma porrada que você assustou, você ficava assim. É isso. Assim, você toma as porradas na vida, cara, que você assusta. Então as pessoas esquecem que a gente trilhou, a gente faz e a gente se tornou. Sim. Hoje você não é uma pessoa que você era 10 anos atrás. Você se tornou uma pessoa totalmente diferente. Se tornou um pai, se tornou um esposo, sócio de vários empreendimentos. Sim. Eu dou muito treinamento e muita consultoria para a empresa. E já peguei pessoas que só faziam um tipo de serviço. Sim. E a empresa quebrou. E ela não sabia fazer mais nada. Entendi. Entrou em depressão. Falando sério, entrou em depressão. Não conseguiu fazer mais nada. E aí, por ironia de destino, a empresa voltou. E a empresa contratou o cara de novo. Entendi. E posso te falar? Ele morreu no banheiro da empresa. É mesmo? Morreu, ele teve um mal súbito lá e morreu. Então, assim, o que eu consigo absorver de você? Que você passou por várias empresas, vários negócios, tem essa carga de experiência que é boa e consegue transmitir isso porque você teve um histórico. Isso é interessante. Exatamente. Aí depois, quando você chega em um ponto da sua vida, cara, você começa a ficar viciado na jornada. Você começa a falar assim, não, cara, eu não quero saber o que vai ser lá na frente, não. Deixa eu viver daqui até lá. Isso. Entendeu? Então vamos falar assim, vamos mudar de rumo agora, vamos mexer com outro negócio. Ou vamos trabalhar com outras pessoas. Então vamos nesse trajeto aqui. Isso é bom. Vamos viver isso. Isso é bom. Você entendeu? Porque quando você começa a falar assim, não, eu preciso de montar uma empresa, mas eu preciso ganhar X mil reais lá na frente.
Aí fica forçado. sabe, forçado demais. Então vamos na trajetória, vamos criar um negócio, vamos ter aquela adrenalina do início, da coisa começar difícil, depois a coisa começa a dar resultado, você começa a escalar e aí você chega lá na frente. Aí é legal. Então, essa trajetória é muito legal. Isso eu tenho focado muito nisso, sabe? Sim, dá pra ver. Exatamente. Então, aí muitas pessoas falam assim, não, mas agora é muito fácil, né? Porque agora você já fez isso, criou empresa, agora você tem grana, você tem empresa, isso, beleza, cara. Mas a gente continua gostando do trajeto do mesmo jeito, assim como eu gostei lá atrás. Do início, né? Porque a história era essa. Eu trabalhava no cartório e eu fui convidado para trabalhar na contabilidade. Falei, não, velho, vai ser um negócio diferente. Eu vou. Fui. Depois o cara me chamou assim, vamos trabalhar com a empresa de vendas de adubos. Falei, porra, vamos. Tal. Fui também. Você entendeu? Tudo para mim aprendeu novo. Você tá entendendo? Era um meio inconsciente, assim, sabe? Quando você é mais novo, você é mais... Você tem mais garra, né? Mas você é mais largadão também, assim. Não, vamos lá ver e tal. E aí, quando você chega agora, beleza. O trajeto é muito mais fácil. Só que eu chego num ponto agora também, que além de viver essa trajetória, de chegar lá no resultado final, de fazer a coisa crescer, eu também vivo a trajetória de querer compartilhar o conhecimento, sacou? Isso é o mais importante. Tipo assim, não tem aquele negócio, não, velho, não vou falar pra esse cara isso que eu tô aprendendo, porque daqui a pouco ele tá concorrendo comigo. Eu não vou ajudar esse cara aqui que tá do meu lado a ser meu sócio, chamar ele pro negócio, depois ele aprende e toma o meu lugar. Cara, eu não tenho essa visão mais, velho. O cara vai ser grato por você. Acabou, velho. Eu quero tudo que eu tenho hoje, o que eu puder compartilhar, trazer as pessoas. Inclusive eu tenho, né, muitos meus parentes, meus irmãos, minhas cunhadas, amigos. Sim. Eles ficam, às vezes a gente tá lá fazendo churrasco, eles falam, Clêndia, você tem que fazer um curso para você ensinar a gente tal coisa de empresa. Eu falo, vamos fazer então. Então vamos fazer terça-feira, 8 da noite, eu estarei lá na plataforma Zoom, eu vou mandar o link para todo mundo, vocês podem ir lá fazer pergunta, eu vou criar uma concepção de uma empresa para vocês, eu vou lá e vou começar a compartilhar, chama um amigo, tem dia que tem 30, tem 40, e a gente vai fazendo aquilo, tipo como se fosse um negócio solto, vamos montar uma sociedade nós aqui, você vai entrar com dinheiro, você não vai entrar com dinheiro, você vai entrar só com o seu serviço, então você não vai compor o contrato social não, você vai conquistar durante 2 anos para depois você ter 10% e entrar no contrato social. Se eu colocar no contrato social agora, você não prestar o serviço do jeito que você está prometendo, você está lá dentro para me te tirar, fica difícil. Isso, tem que pagar pro cara. Então, você está entendendo? Então, esse tipo de coisa. E aí, muitas vezes, muitas pessoas que estão ali do seu lado, estão abrindo as suas primeiras empresas, os primeiros negócios, às vezes têm dúvidas sobre isso. E aí, cara, é um negócio que você dá pro cara, o cara ele deslancha, ele sabe, ele faz da forma correta. Então, assim, você não pode ficar amarrando o conhecimento. Agora me conta aqui. Todos nós já passamos por desafios. Sim. Marcos em nossa vida. Que ficou machucando aqui, sabe? Você nunca esquece. Mas a gente consegue superar. Sim. Qual que foi o marco da sua vida que foi tão desafiador que você falou assim, cara, eu não vou conseguir? E em alguns dias, alguns meses, alguns anos, você conseguiu. Compartilhe isso comigo. Cara, exatamente. Eu tive 2 marcos muito grandes, assim. Um foi em 2006, né? Sim. Eu mas a minha esposa, começamos a namorar. E eu trabalhava numa loja de insumos agrícolas e ela em outra loja de insumos agrícolas. E ela mais pra frente, mais empreendedora. Quero montar uma empresa de consultoria e tal. E aí nós decidimos sair das empresas e montar uma empresa de consultoria. Chamar um outro amigo para virar sócio. Cara, mas naquele momento foi uma adrenalina tão grande. Eu falava assim, não, velho, nós vamos sair de salário fixo, agora vamos ser dono de empresa, como é que nós vamos fazer? E aí a gente não conseguia dormir, a gente começava a conversar com os clientes, cara, foi um desafio. E aí nós tomamos a decisão, vamos pedir conta. Você pede conta lá, eu peço conta aqui e vamos. Quanto que você ganha por mês? Na época, a gente ganhava tipo R$3.000 por mês. Tá. 2.500, 3.000. Então, beleza, então, nós vamos ganhar agora R$500. Vai ser R$500 pra gente abrir nossa empresa. Nós vamos a retirada nossa de 2.500 passa para 500. E aí nós fizemos isso. Reduzimos tudo da nossa vida, nossa saída, tudo. Comprar roupa, né, comprar tudo. Vamos montar nossa primeira empresa. Tudo porque a minha esposa me motivou. Tá? Isso aí foi uma coisa dela, assim. Ela que falou assim, não, nós temos que ser empresário. Nós temos que montar nosso negócio. E aí nós montamos uma empresa de consultoria. 2006. Exatamente. E aí, cara, nós montamos uma empresa de consultoria. Porque se nós fôssemos montar uma loja de insumos agrícolas, a gente não tinha grana para montar loja, comprar estoque, a gente tinha. Então montamos consultoria e ela começou a dar consultoria em cafeicultura, e a gente começou a fazer topografia e a coisa começou a escalar muito difícil no início. A gente
tentando encontrar uns produtos, sabe? Quando você abre uma empresa, Sei. você começa a testar vários produtos, um monte de coisa dá errada, você tira, vai ficando só com aquilo que dá certo. Você vai rebolando. Exatamente, cara. Então foi desafiador o primeiro CNPJ, sabe? Foi. O primeiro CNPJ foi desafiador demais, mas assim, valeu muito a pena. E eu acho que vale muito a pena, sabe? Tá. Eu falo isso pra todo mundo, não fique com medo, cara. Entra, monta a sua empresa. Talvez a primeira não vai dar certo, a nossa primeira deu certo, demorou, mas deu certo. Mas talvez não vai ser a primeira empresa sua que vai dar certo. Mas a segunda, vai na terceira. Se você tiver essa adrenalina, cara, um dia você vai acertar e a coisa vai. Então, lógico que você tem que ter um pouco de responsabilidade, né, cara? Aquilo que eu falei. Nós também não montamos a nossa empresa e continuamos no nosso mesmo nível de vida. Quando a gente era empregado. Tivemos que reduzir, porque senão a gente ia comprometer financeiramente, né? Nós íamos nos comprometer a operação toda. Então, assim, eu acho que é isso. Então, eu tive esse desafio de montar o primeiro CNPJ. E o segundo desafio foi o Aquabit. O Aquabit foi um desafio, cara, que você não imagina. Sabe por quê? Eu estava num momento muito bom da minha carreira profissional. Eu tinha uma empresa, o projeto estava loteamentos para o leste de Minas todo, já tinha todos os clientes, nossa empresa estava fortalecida já 15 anos depois, né? 2006 para 2020, mais ou menos isso aí, 15 anos depois. Então a empresa estava fortalecida e aí eu começo a ficar um pouco insatisfeito. Comigo mesmo, não com o mercado, com as pessoas, com os meus clientes, com o produto, não, comigo mesmo. Falei, cara, eu tenho capacidade demais. Eu preciso de dar um novo passo. Eu não posso ficar no interior mais. E a minha esposa, mais uma vez, falando comigo. Você é muito inteligente, você é muito capaz e você está muito preso dentro dessa empresa. Você está ficando operacional demais, você tem que ir para o estratégico. Isso. Vai para o estratégico e tal, e monta outros negócios e vai. E aí eu começamos naquela pesquisar algumas coisas e a gente já prestava serviço para o Tassar, lá no Minas Beach, nos loteamentos, até que nós viemos para Belo Horizonte e ele me convidou para falar, vem ser meu sócio, eu tenho uma ideia, e a gente não tem o terreno, a gente não tem nada ainda, mas eu tenho essa ideia, a ideia é essa. Eu fui e falei, então beleza, deixa eu só entender a sua ideia. Comecei a entender disso. O processo, fazer a leitura dele. Aí ele falou assim comigo, não, porque lá em Raul Soares, as pessoas pegam ônibus aqui e vão para Raul Soares no parque aquático. Então, se a gente construiu em Belo Horizonte, o público é muito maior. Você está saindo daqui para viajar 250 quilômetros. Aí nós começamos aqui você vai viajar quantos aqui? 15? 15 quilômetros, 20 quilômetros, numa via de 110 km por hora, né, até o Aquabit. Então, 12 minutos você chega lá. Então foi esse o desafio. Aí o que é? Eu mudar de cidade, deixar minha família para trás, entrar num negócio que eu nunca trabalhei, que é a área de entretenimento, né? Tudo novo, né? Tudo novo, um negócio muito grande, né? E com os recursos escassos. Sim. Né? Porque você monta um parque aquático também, você não tem dinheiro para construir aquilo tudo. Não. Você constrói de acordo com aquilo que você vende, as cotas, você vai fazendo a coisa acontecer. Da melhor forma. Então era um puta de um desafio. Então eu consegui desenhar, sair do interior, deixar meus clientes, alguns até falavam assim, cliente, não faz isso não, você é louco, cara. Não vai pra capital, não mexe com esse negócio de parque aquático, não, cara. É aí que você tem que fazer. Aí eu falava, cara, mas não é o parque aquático, não sou eu. Eu preciso dar esse próximo passo. Se eu for lá e der errado, eu volto para trás e tento de novo. Isso. Mas eu não posso ter medo. Porque eu era um cara de 42 anos, 41, 42 anos, que estava meio que numa zona de conforto ali no interior, mercado muito limitado, e aí eu também não estava fazendo curso. Você se acomoda, não acomoda? Acomodado, né? E você fica naquele mesmo ciclo de amizades e tal. Então eu tinha que dar espaço, sabe? E aí aconteceu. Foi muito desafiador, eu tive que deixar um monte de coisa para trás, inclusive a empresa, né? E tudo mais, mas é assim, cara, faz parte. Tem que ter essa coragem, sabe? Você ficava qual parte lá? Na parte de contrato, estratégico? Na parte do Aquabit? É. O Aquabit, quando começou, eu ficava em tudo. Sério? Do administrativo, eu ficava em tudo, assim. O Tassar, era o Tassar e o Altivo mais na parte de vendas, mais de concepção dessas questões. E no financeiro era mais eu mesmo. Eu fazia o financeiro, eu fazia o administrativo, eu fui contratando uma pessoa, colocava aqui no administrativo, contratava outro, colocava no financeiro. Aquela parte... Comecei a trazer a equipe. E depois eu fui saindo dos processos, deixando a equipe operacional. Aquela parte de contratação, passava tudo na sua mão? Tudo na minha mão. No início eu contratei todo mundo, assim. Todo mundo, as pessoas, a gente tinha nem escritório, a gente contratava no meio da rua. Eu lembro, eu fui na época lá, tava no início, tal, aquela coisa toda, não sei o que e tal. E aí eu conheci o Tassar, conheci você, conheci a Kelly. Isso, exatamente. Clinton. O Clinton, né, que é meu irmão. Conheci ele, conheci muita gente lá. E aí
Você fez uma coisa, não sei se foi você, eu vou saber Sim. agora. Você fez uma coisa legal, você estava contratando as construtoras, Sim. e aí depois você viu, cara, nós vamos pagar muito imposto, vai estar. Aí você mudou o método de contratação. Foi Sim. ideia sua? Foi uma ideia minha, Foi, mas, não foi? mas o Tassar também, ele chamou umas pessoas que ele já conhecia, o próprio Júlio, né, que tinha uma construtora de parques já, que tinha construído Minas Beach. Então ele chamou e fez essa parceria, o Júlio se tornou sócio também, né, e a construtora dele veio para dentro do negócio. Então isso veio viabilizando todas essas questões para a gente realmente não contratar várias construtoras. Isso. Né? Senão ia ter vários braços de contratação Isso. dentro de um negócio, ia ficar difícil de gerenciar. Então foi meio que isso, assim, o Júlio veio como sócio, o Clinton entrou também, que tinha uma construtora também que atendia o Bradesco, ele veio para dentro, então juntamos uma equipe ali, que todo mundo se tornou sócio, um percentual, Exatamente. e a coisa aconteceu dessa maneira. Mas lá atrás, eu contratei muitas pessoas no início, e o legal, cara, é que quando você... Eu tenho uma madrinha minha que ela falou assim, eu falei assim, não, madrinha, tudo bem? Estava tomando um café com ela, ela falou assim, eu tô indo lá agora para construir o Aquabit, e é lá em São José da Lapa, uma cidade pequena, né? E a gente está contratando pessoas que nunca teve carteira assinada e tal. Ela falou assim, deixa eu te falar um negócio, você não está indo para lá não, você foi enviado para lá. Porque você foi enviado para você fazer a diferença na vida dessas pessoas. Ela cara. tem um dom Né, uma pessoa bem espiritualista, assim. Ah, então tem. Então ela... Entendeu? Ela Então viu alguma ela coisa. quis dizer assim, não, você não tá indo. Isso. Você não tá querendo ir, não. Isso. Você foi enviado, porque essas pessoas que você está contratando agora e montando essa equipe, essas pessoas precisavam de vocês lá. Então vocês estão indo para lá para fazer a diferença na vida das pessoas. E no Aquabit, cara, foram muitas pessoas que nunca tiveram carteira assinada e tiveram pela primeira vez. Pessoas que estavam desempregadas, pessoas que não eram da área de vendas e se tornaram vendedoras. Você está entendendo? Pessoas que não tinham um CNPJ e abriram o CNPJ para criar os seus pontos de venda lá dentro. Entendeu? Então, assim, isso tudo, muito mérito do Tassar também, tá? Ele tem legal, muito, ele acredita nas pessoas, ele traz as pessoas para dentro, sabe? Ele fala, não, vem cá, vou te vender um ponto de venda aqui. Você vai ser... Não, mas eu não tenho dinheiro. Não, você tem sim. Então, pode vir cá. Você tem vontade? Tem. Você sabe fazer o quê? Ah, sei fazer coxinha. Então, vem pra cá, você vai vender coxinha. Ele é foda. Ele é desse jeito. Ele vai e bota o cara pra dentro mesmo. E ele tirou muitas pessoas que trabalhavam no comércio, trabalhavam de taxistas, Sim. e trouxeram as pessoas pra área de vendas. E deu muito certo. Sabe? Então, assim, ele me contou lá que teve um vendedor lá que tirou uma grana boa lá. Sim, muitos. A gente pode até falar aqui, não tem problema, mais de 700 mil, cara. Sim, exatamente. Entendeu? Muitas então, pessoas assim, que nessa trajetória aí de 2 anos, 3 anos de venda, ganharam muito dinheiro, né? Então, assim, realmente é uma virada de chave para uma região, né? Então, assim... Então, movimento o mercado. Movimento. Ali, né, então, o empreendedorismo é isso, sabe? Às vezes você acha que você está indo, você não está indo, você está sendo enviado para fazer a diferença na vida das pessoas, e muitas pessoas acham assim, não, esse cara é ganância, lá em Caratinga não é isso, cara. Esse cara é ganancioso demais, já tá com a vida feita aqui, tá com a empresa, o que ele vai fazer em Belo Horizonte para ganhar mais dinheiro? Esse cara quer dinheiro? O cara não é, bicho. Não Às vezes não é. Cara. Eu tava numa fase da minha vida que eu queria mais, eu queria conhecimento, eu queria entender, conviver com novas pessoas, vir para um mercado maior, você tá entendendo? Estudar mais, participar de curso, entender sobre valuation de empresa, você está entendendo quanto que vale esse negócio, como é que projeta isso, e é assim, a vida é assim, entendeu? O mundo é cheio de oportunidades, mas a gente cria as nossas. Então, assim, eu creio que tudo que você for capaz de fazer, você tem que fazer. Exatamente. Porque muitas pessoas, eu quero. Eu não queria tocar nesse assunto, mas vou ter que tocar. Quantas pessoas queriam montar e não fizeram e tá morta hoje? O cemitério tá cheio de sonhadores. Exatamente. Cheio de pessoas que queriam, não teve apoio, não teve um discernimento, ou faz assim, faz aquilo. Eu, quando eu comecei, eu tive que apanhar muito, mas eu funciono assim, eu começo a montar um negócio e quando eu tô montando eu chamo as pessoas. Sim. Eu sou desse jeito, é o meu jeito de trabalhar, entendeu? Então, se eu posso ter alguma coisa ali e tal, eu vou trabalhando e vou fazendo. Então, essa garra é nossa, a gente tem um jeito nosso de trabalhar. Muitos clientes, pelo que eu tô vendo de você, eles não fecharam com você porque você é bonito, é elegante. Não, eles fecharam pela forma como você conduz o negócio. Sim, exatamente. Por muitos... Não é? Por exemplo, vezes. O Tassar não ia te chamar você porque você cobra barato. Nada disso. Sim. Porque você faz um trabalho e resolve. Exatamente. E entrega o que você promete. E sempre traz uma solução, né? A gente está sempre atualizando, sempre estudando, trazendo soluções para o negócio. Quem trabalha nesse mercado hoje de construção civil,
de projetos, a gente tem que estar sempre antenado nessas mudanças, né, das coisas. Então eu sempre fui um cara que eu sempre trouxe isso para a mesa, eu sempre trouxe a solução. Sim. Sabe? Sempre trouxe solução. Vamos resolver um problema? Vamos. Então, o que é o problema? A solução pode ser essa aqui ou pode ser essa. O que vocês acham? Essa aqui dá certo, essa aqui não dá. Então, beleza, vamos fazer um projeto aqui agora. Vamos escrever aqui um roteiro. Então, o roteiro vai ser esse, você vai executar dessa maneira. Então, eu sempre fui um cara muito prático para resolver problemas. Você está entendendo? Então, é isso que as pessoas às vezes enxergam. E o mercado, principalmente de urbanismo, loteamento, mexe muito com isso aí, essa parte de aprovação de loteamentos, isso aí é doloroso. Então você tem sempre que estar desenvolvendo ali ideias para você levar para as coisas andarem. Senão não anda, velho. Senão isso. Você tem que não, ter o problema, mas ter a solução dele também. Muita gente tem um problema e não tem solução. Aí Exatamente. a gente que entra e cobra caro e ganha dinheiro. Exatamente. Hoje, você montou a Modulife. Sim. Me fala um pouco dela. Qual que é o porquê dela? Qual circunstância? Foi por causa do parque? Ou foi por um projeto que você já tinha no coração? Sim. Ou foi por uma pessoa que estava montando e você sentiu necessidade de ajudar, de contribuir, de fazer acontecer que nem você fez o parque? Como é que foi isso aí? Me explica um pouco. Na verdade é o seguinte, foi mais uma empresa, né, que eu participei, onde eu consegui tirá-lo do papel. A ideia não foi minha. A ideia não foi minha. A ideia não foi minha. A ideia da Modulife, ela é do Clinton e também da Kelly, que é a nossa sócia, né? O Clinton é meu sócio, meu irmão, meu sócio. Um abraço aí pra Kelly. Exatamente. Os dois devem estar nos assistindo aí, com certeza. E, cara, eles estudavam muito sobre esse método de construção industrializada, né? Eles fizeram cursos para entender como é que a gente faz para construir dentro de uma fábrica e depois eu transporto isso numa carreta e acoplo no local. Eles vieram estudando isso. E quando surgiu o Aquabit, que eu comecei a vir para Belo Horizonte, o Clinton já morava aqui e atendia o Bradesco, né, com obras rápidas de caixa eletrônica, essas questões. O Clinton falou, cara, nosso projeto de construção modular, você mudando para cá, nós vamos colocar ele em prática. Eu falei, beleza, dá só um tempo, deixa eu começar a colocar o Aquabit para andar aqui e a gente conversa sobre isso. E aí, passado alguns dias, o Aquabit deu certo, começou a vender muito bem e a gente precisava de agilizar as obras. Precisava de fazer obra rápida, porque parque aquático você não vai demorar 5 anos para entregar um parque aquático. E nem pode. Tem que ser em 2 no máximo ali, para você vender para a pessoa aquele sonho e ela já usar mais rápido, né? E aí foi aí que a Modulife encaixou. Falei, Clinton, agora chegou a hora, o Aquabit precisa de algumas obras, vamos começar com o Aquabit, a gente já está junto mesmo, vamos fazer isso. Aí ele falou assim, beleza, só que nós não vamos desenvolver projeto de modular, não. Igual todo mundo fala, nós vamos montar uma fábrica. Nem que seja uma fábrica pequena, nós já vamos entrar com fábrica já. Nosso negócio é fábrica, fabricar. Aí eu falei, então beleza, aí já começou a olhar um aluguel e tudo, já começamos a entender o processo. E aí conectamos, cara, isso é muito importante. Você conecta uma empresa na outra. Uma empresa tem uma necessidade, você monta uma que tem a mesma necessidade e você conecta aquilo ali. Isso. E a Modular foi assim, as primeiras obras do Aquabit, o escritório administrativo de modular, né? Então tudo isso contribuiu para o crescimento da Modulife. Nós fizemos um primeiro negócio ali e é dali que o Aquabit caminhou, caminhou com o parque aquático, e a Modulife, depois dessas obras do Aquabit, ela caminhou para o mercado da construção modular e começamos a atender, fazer chalés, fazer outras edificações, fazer inclusive escolas públicas, UBSs. Então foi isso também. Então foi uma concepção de um negócio, uma criação, uma formatação societária de um outro quadro societário. Isso. Eu, Clinton, Kelly, Daniel, Wagner, né? Hoje nós temos um outro braço comercial também, que é uma empresa dos meus irmãos de Caratinga também, que é a Elevar, que eles fazem uma parte comercial ali também. Precisa ter, né? Então nós fizemos uma outra pegada com outro quadro societário. O quadro societário do Aquabit continuou e conectamos as duas empresas, né? E isso foi muito importante. Uma ajuda a outra a impulsionar. Você tá entendendo? Então nós construímos uma obra no Aquabit de 600 metros quadrados em 6 meses, né? Debaixo de chuva. Chovendo e a gente construindo no galpão. Depois nós só transportamos e acoplamos. Entendeu? Então foi uma obra que fez muita diferença. Deixamos de pagar aluguel lá no centro de São José da Lapa, trouxemos tudo para cá. E se fosse de tijolo, às vezes ia demorar 1 ano, 1 ano e meio para ficar pronto. Já está até lá, até hoje. Exatamente. Então foi muito importante isso. Então a Modulife foi nessa concepção. E é um grande mercado. A construção civil hoje, ela tem essa deficiência de tecnologia, de mão de obra, de desperdício, de parte de contaminação ambiental, tudo isso. E a construção modular ela vem para suprir isso. Só que ela ainda não é uma realidade. Está em crescimento. A gente já constrói hospitais,
constrói várias coisas de construção modular, mas muitas residências, parte residencial, muitas pessoas ainda têm uma rejeição ainda pelo método, né, pela parede, né, que é uma parede de aço ali com placa de cimento. O cara às vezes gosta de ficar batendo na parede, né, para saber se a parede é de concreto, tal. Tem muito esse conceito do Brasil ainda, o cara fica batendo na parede, sempre nos Estados Unidos, na Europa, isso aí tem 300 anos que eles constroem. Já está funcionando há muito tempo. Exatamente. Então, é desafiador o mercado, porém é muito promissor, porque com essa deficiência de mão de obra, cada dia que passa, a demanda vem só aumentando e tudo mais. E é uma empresa que a gente tem uma grande demanda de consumo, mas a gente também não consegue atender, sabe? Sim. Porque também você não consegue montar uma fábrica gigante e começar a produzir e atender todo mundo, não tem. Então a gente está numa fase de crescimento boa, mas tudo muito pé no chão ainda para a gente poder atender cumprindo prazo. Nosso produto é prazo. Nosso produto não é o preço do metro quadrado. Nosso produto não é um produto que ele te traz. Ele traz um benefício, né? Que seja um benefício ambiental, ele traz vários benefícios, entendeu? Mas assim, é um produto que ele realmente, o principal é o prazo. Então, prefeituras hoje, por exemplo, adoram o mercado público. Porque nós construímos agora uma sede administrativa do governo da cidade de Caratinga em 13 meses. Uma obra de 3.500 metros quadrados. Você está entendendo? E aí o prefeito falou, olha, se não fosse modular, eu não ia fazer. Ficar 4 anos construindo um negócio desse aqui, eu ia sair da prefeitura e não ia conseguir terminar. Às vezes o outro prefeito que vem não quer terminar. Então, ele encontrou o método modular, licitou de construção modular e nós ganhamos e executamos no prazo determinado. Bom que ele fez o nome dele aí, né? Exatamente. O cara faz o nome dele. Faz o nome. Tinha o dinheiro. Os municípios hoje têm dinheiro, o Estado tem dinheiro, o governo federal tem dinheiro para construir e não tem. E não tem quem faz as obras, não tem quem executa. E muitas construtoras grandes não trabalham com obras públicas, né? Então, umas assim, né? Umas que é uma potência tem envolvimento, né? Essas grandes. Exatamente. Tem umas que foram construídas para esse fim, né? Para atender obras públicas. Outras grandes não têm interesse por causa dessa questão também de fluxo de caixa, né? A prefeitura demora a pagar, tem que ter medição e tal, aí você tem que ter caixa para segurar o fluxo ali. Tem gente que não se aventura muito, né? Então, mas a gente tem um braço nessa área. Não tem... Eu acho que cada macaco no seu galho, né? Exatamente. Tem que ter cada um tem que ter um mercado e às vezes a gente tem que mesclar, às vezes com o público, privado, sabe? Exatamente. Agora me fala aqui, o benefício que você consegue enxergar da Modulife para o cliente final e que ele não consegue mensurar, qual que é a mensagem que você consegue trazer para a pessoa se permitir essa construção inovadora? Então, é o seguinte, mas é porque é isso mesmo, é porque o cara não consegue enxergar quando ele faz preço de metro quadrado. Sim, então tem que quebrar isso. Quebrar isso. Não tem como comparar a construção modular com a alvenaria convencional. Quando você fala assim, mas o pedreiro meu faz por 1.200 metros quadrados, o seu está saindo a 2.000. Não dá para mensurar. Quantas pessoas você já viu construir e chegar e falar assim, vou gastar 40 mil na reforma da minha casa? Muitas. E o cara vai e começa, e reforma. Ele gasta 30, ele gasta 40, 45, 48, ele para de fazer a conta. Ele larga o que ele estava anotando para um lado e vai gastando, e chega em 100. E aí ele já não sabe mais que chegou em 100, porque ele já não está anotando aquilo mais, já pegou dinheiro emprestado do banco, já vendeu o carro para acabar a reforma e se perde. Então é isso. Então a construção de alvenaria convencional, ela faz isso, ela faz você perder o controle das coisas. Então você não sabe quanto que ela fica. O cara falou que ia ficar por 1.200, mas no final ele não sabe se ficou por 2.500, se ficou por 3. Você está entendendo? Sim, então, verdade. E a construção modular, ela tem um prazo para ser entregue, ela tem um valor fixo para ser entregue. Você está entendendo? Onde você vai desembolsar aquele dinheiro ali por um prazo, por um método que vai ser... Você tem um controle perfeito, porque o prazo é muito curto, né? A gente constrói um chalé hoje com 30 dias. Chalé de 40 metros quadrados. Com 30 dias ele está todo pronto e instalado no local praticamente, você está entendendo? Então é imensurável. Então quando você vai para esse mercado de locação, que é hotelaria, chalés, ou até mesmo construir para sair de um aluguel, isso é imensurável o valor que você tem, o retorno que você tem com esse prazo, entendeu? Quando você fala de prédio aí, você já construiu um prédio de quantos andares com esse sistema? Então, nós temos condições, nós não construímos condições de fazer até 4 andares hoje. Mas já tem prédios no Brasil de 8 andares. Sim, mas vocês construíram de 4. Nós construímos de 4 até Quanto agora. Tempo? Porque um prédio desse vai gastar 2 anos, mais ou menos. Um ano e pouco. Não, estou falando assim
Na construção convencional. Você vai gastar 1 ano e 8 meses, 2 anos mais ou menos. Vocês gastam quanto tempo mais ou menos? Vamos colocar assim, um prédio de 4 andares, 16 apartamentos. Sim. Prédio Minha Casa Minha Vida. Pode ser. Você tá entendendo? Tipo assim, em torno de 8 meses. 8 meses? 8 meses. Tudo prontinho, com todos os acabamentos. 1 ano de economia, hein, cara? 1 ano de economia praticamente, entendeu? Então, quer dizer, você consegue ter um maior controle sobre a sua matéria-prima. Consegue. Você tá entendendo? Você não tem aquele problema, faltou areia. Agora o mercado de aço subiu. Você tá entendendo? Mas você fica na mão do cara ali. Não tem concreto, a concreteira não consegue te atender esse final de semana. Aí você joga para outra semana. Não tem isso, você tá entendendo? São tudo placas, tudo material que vem todo já industrializado. Você faz todas as acoplagens e você tem aquele prazo determinado. Então é isso. E outra coisa que a gente fala da construção são os recursos naturais que estão acabando. Não é que estão acabando, mas as licenças ambientais para os recursos naturais estão acabando. Sim. Isto é, quantos Areal, por exemplo, você já viu sem licença que estão fechando com o passar dos anos? Sim. Britadores, né? Pedra, essa questão de extração de pedra, cimento. Tem empresa que domina o mercado e aumenta o preço, às vezes um cara quer competir e não dá certo. Mas porque os grandes, sim, o cara quando ele é controla gigante, o mercado, o cara quando ele é gigante, ele tem sua licença ambiental, sim, ele paga tudo em dia e tudo. O cara quando ele é médio para pequeno, ele começa assim, minha licença venceu, não fiz, aí vem a polícia dar uma multa e tal, depois vem multa de novo, embarga, o cara começa a fazer regular e tem que fechar. Aí fica na dificuldade. Aí começa a fazer manobra ali que... Então quer dizer, existem recursos naturais à vontade do Brasil, porém, esse método de ter esses licenciamentos, esses controles ambientais, as estações de tratamento de efluentes, tudo isso que faz com que a sua licença ambiental saia, isso está ficando cada vez mais burocrático e cada vez mais demorado. E se o cara vacilar, a empresa dele entra em desconformidade com a lei e ele fecha as portas por falta de licença que ele não conseguiu. Então, assim, são muitos casos de areia, de pedra, de brita que falta, de gente que está fechando os recursos naturais. Então, quer dizer, isso vem acabando também. E hoje qualquer coisinha é multinha, tá? Multa, embargo. Cara, e as multas não estão brincando, não. Eles estão metendo a mão. Ministério Público Eles estão metendo a mão. Qualquer multa ambiental que você leva da polícia. Eles estão metendo a mão. A polícia ambiental hoje te multa, uma via já vai para o Ministério Público, já abre um inquérito civil. Você já é crime. Você está entendendo? Então, tudo isso ficou realmente uma dinâmica muito grande para o mercado. Me explica aqui. Mão de obra. Eu sofri muitos anos com mão de obra. Por isso que eu não estou muito afim de contratar mão de obra. Mão de obra no seu sistema. Você consegue deixar um cara afiadinho, treinado, pronto pro trabalho em quanto tempo? É o seguinte, olha, se a gente falar que mão de obra, mão de obra para mim ela é mais fácil do que para construção civil. Ela é mão de obra. Mão de obra. Especializada. Tem essa dificuldade. Só que a gente tem uma facilidade de reter esse funcionário. Por quê? Porque ele está num ambiente controlado. Isso. Então ele está dentro de uma fábrica, onde ele não trabalha no sol quente, ele não está exposto à poeira, à chuva, a caminhão passando, máquina passando, o cara correndo risco. Você está entendendo? Ele está ali com o protetor auricular, ele está com capacete, ele está com a bota, ele está totalmente seguro e ele está perto de casa. Ele dorme em casa todo dia com a família. Entendo. Você está entendendo? Você começa a fazer construção longe de outra cidade, outro estado, o cara tem que ficar lá, fica estressado, longe da família e tudo mais. Então, nós já temos esse benefício de ter um controle, um ambiente controlado e o cara próximo à casa dele. Então, você já retém o cara mais. Tem uma qualidade de vida. Qualidade de vida melhor. E depois o treinamento é o seguinte, existem pessoas que têm uma facilidade maior de desenvolver aqueles trabalhos ali, que são trabalhos mais técnicos, que você trabalha com muitos materiais, né? Com placas de cimento, você tem que acoplar essas placas com steel frame, que são aqueles aços, né? Sim. Cortar e montar, então tem toda uma montagem. Então tem pessoas que têm uma facilidade maior, outras pessoas têm uma facilidade menor. Então o cara quando tem uma facilidade menor, você coloca ele fazer outro tipo de trabalho. Exatamente. Então você leva ele para a linha de produção e vai testando dentro dos setores e encaixando ele no lugar ideal. Você está entendendo? Então a gente tem uma linha de mão de obra, mas a construção industrializada, cara, ela é sensacional por causa disso. Vou chutar aqui, a gente tem 20 funcionários. Sim. Então nós estamos produzindo 50 chalés aqui e eu tenho 20 funcionários ali. Aí eu fechei mais 50 chalés, 100. Eu pego empresas terceirizadas que trabalham com serralheria, com steel frame, ou com acabamentos, e eu começo a trazer essas empresas terceirizadas para dentro do galpão e colocar essas empresas trabalharem à noite.
Sacou? A gente faz 3 turnos. 8 às 18, 18 à meia-noite, meia-noite às 6. E você vai rodando os turnos. Sim, sim. E você vai trazendo outras mãos de obra de outras empresas. Então você não fica só com a sua mão de obra. Se apertou, você coloca a mão de obra de fora. Se está estabilizado, você está só com a sua mão de obra ali. Mas esse custo de colocar a mão de obra em 3 turnos, ele já está dentro embutido do preço? Porque se você coloca um cara para trabalhar à noite, tem um acional noturno, né? Exatamente. Então, assim, esse custo já está lá? Ele já está lá porque como a gente vende o tempo, como a gente vende o prazo, então eu falo assim, 100 chalés em 6 meses. Sim. Então já está contabilizado tudo isso. Porque eu não consigo fazer 100 chalés em 6 meses só com a minha equipe de 20 funcionários. Então você já fez todo aquele planejamento. A gente já fez o planejamento da mão de obra, já adicionou tudo. E às vezes a mão de obra externa ela fica mais cara que a mão de obra contratada nossa, né? CLT nossa. O cara vem de fora, tem toda uma estrutura, tem que trazer alimentação para a equipe dele. Às vezes ele traz a equipe, tem que alugar uma casa ali. O cenário muda todo, cara. Muda todo. Então é prazo. Agora você fala assim, não, pode fazer os 100 chalés, pode me entregar ele em 1 ano. Não tem problema. Aí você muda o perfil. Você não precisa fazer 3 turnos nem 2 turnos. Faz um turno só, aumenta um pouco ali. Então é uma coisa que você consegue controlar melhor, porque é o seguinte, não é uma chuva que vai atrapalhar a sua produção. Porque o seu problema da construção convencional é esse. Você está lá com 20 pessoas no campo trabalhando, começou a chover, a legislação fala, né? Qualquer sinal de raio ou chuva, você tem que tirar as pessoas e tirar do campo de trabalho. Então, nós não temos esse problema hoje. Eu já peguei gente dormindo na obra. Só. E tem esse problema. Não, pra você ter ideia. Peguei. O problema do celular hoje, né? Nossa, fala não. Eu passei assim, subi as escadas, vim caladinho, porque o nosso passo você sabe, né? O nosso passo um passo mais leve. Exatamente, eu passei sim e tal. Aí eu olhei sim, o cara dormindo, cara. Eu falei, eu chutei, falei, o que é isso, cara? Já passou a hora do almoço. Já passa. Acontece muito. Porque o cara também, na construção convencional, a produção do cara não é a mesma todo dia, né, cara? Você sabe disso. Então, se o cara tá bem, o cara tem um fator externo que tá mexendo com a cabeça dele, uma dívida, a mulher fez um trem lá com ele, o filho tá envolvido com alguma coisa, bateu o carro, tá com dívida. Então, assim, isso atrapalha a produção do camarada. Exatamente. No seu posto de trabalho, o que mais agarra o cara a não produzir a quantidade que ele tem que produzir? Na verdade é o seguinte, nós temos uns gargalos também, né? Do negócio que muitas vezes assim, o atraso de entrega de material. Não. Isso existe isso também. Na construção modular também existe isso. Igual final de ano, por exemplo. Muitos fornecedores param, cara. O cara para dia 15 de dezembro e volta em 15 de janeiro. Então, dá uma janela de 30 dias, né, que você está com o cara dentro da fábrica e aí esse material não chega e a gente tem esse problema. Você não vou negar que o material chega tudo, porque tem mesmo algumas coisas são importadas, outras coisas vêm do interior de São Paulo, outras coisas vêm do sul, né, que alguns materiais vêm de longe. Então a gente tem esses gargalos aí também. Tem as suas dificuldades também, do atraso e tudo mais. Nós temos um outro problema com a construção modular, que talvez é o atraso da construção da estrutura, da fundação. Que é uma fundação mais leve, né? Não tem tanta estrutura pesada de concreto, mas você tem que fazer o radier e tal, e muitas vezes atrasa no campo. Atrasa ficar pronto, o seu módulo está pronto, você não consegue transportar e acoplar. Você está entendendo? Então, é um dos problemas também que a gente vive. Agora, me fala um pouco das taxas. Você faz a estrutura lá no seu galpão, né? E você manda para o cliente. Essas taxas, vocês conseguem melhorar essas taxas para o cliente fazendo uma filial no outro estado? Me explica por que, vamos supor, a gente está aqui. Fretes, principalmente, né? Exato, porque isso tem um gasto. Sim, tem. E esse gasto vai para o cliente. Então, assim, nessa economia, você já tem um sistema para evitar esse tipo de situação? Ou vocês estão pensando numa melhoria financeira para o cliente final? Porque é ele que paga essa conta, né? Exatamente. Porque, na verdade, primeiramente, nós somos num país continental, né? Quase um continente. Né? O Brasil é muito grande. Exatamente. E o sistema viário nosso é bem precário. Exatamente. Né? Muitas estradas ruins mesmo. E como
pedágios também, né? Isso. Que encarecem muito esse transporte. Então nós temos esse dificultador aí. Uhum. Só que aí nós temos o primeiro passo, que é a construção volumétrica. Isto é, aquele volume que você leva ali do cômodo da casa pronto em cima da carreta. Ali você transporta muito ar, né? Muito vento. Então o frete fica muito mais caro. Uhum. Então, muito longe fica inviável. Sim. Então a gente tem que painelizar às vezes. Então, Gostei disso, hein? coloca na carreta as paredes. Você faz várias paredes da casa, da estrutura, leva as paredes ali, você transporta várias numa carreta, chega lá, você monta as paredes e faz. Beleza. Então nós temos o volumétrico, que é mais caro, e o painelizado. Só que mesmo o painelizado, se a gente for fazer algumas obras muito longe, não compensa. Aí tem que realmente montar uma fábrica no local. E é viável para vocês fazer isso? É viável, dependendo do tamanho da estrutura. Nós fizemos uma fábrica agora em Caratinga, né? Sim. Temos uma fábrica aqui em Vespasiano. E aí nós vamos fazer algumas obras no leste de Minas, né? Fizemos algumas salas de aula para o SESI, em Governador Valadares, uma UBS na cidade de Engenheiro Caldas. Então tudo ali no raio perto da cidade de Caratinga ali. E aí nós montamos uma fábrica em Caratinga. Um galpão maior. Ponto estratégico também, Ponto estratégico. A gente também está fazendo uma obra maior em Caratinga também. Então montamos uma fábrica ali e levamos o material todo para lá. Os fretes foram dos materiais. Levamos uma mão de obra para lá. Né? Pegamos outra mão de obra da região, treinamos e fizemos com que acontecesse ali. Porque não ia ser viável fazer tudo em Belo Horizonte e transportar. Exatamente. Então, o frete ia ficar muito caro. Então vocês conseguiram analisar isso e ter um impacto menor para o cliente, ter um né? impacto menor para o cliente e viabilizar. Existe uma possibilidade, estou falando, mas quem vai me falar se é ou não é você, de fazer essa construção no local do próprio cliente? No lote do cliente? Exatamente. Vamos supor, em vez de fazer aqui para mandar, por exemplo, falando aqui alto, para São Paulo, estou dando um exemplo, fazer no próprio local do cliente. Você acha que é uma realidade ou não tem como, não tem possibilidade? É porque você tira o transporte, né? Você tira aquele imposto, você tira aqueles encargos, me fala isso. Então, mas é porque aí a gente evita isso, porque senão não é industrialização da construção. A gente começa a levar a nossa mão de obra, o nosso homem, para o campo. E aí ele começa a passar por todas aqueles intempéries de natureza e os processos que a construção convencional tem. Por mais que se fizer improvisado, realizado... Fica difícil, sabe? Não é todo local que tem estrutura. Às vezes você não tem como montar um galpão ali perto. E você não tem todo o sistema também naquela linha de produção, né? Entendi. Que a gente, quando fala da industrialização, a gente fala como se fosse a indústria automotiva. Sim. Você coloca o carro, que ele só entra com o chassi, o cara coloca a roda, outro coloca o painel, outro coloca tal, e no final o carro sai pronto, né? Lá na frente. Quem já foi lá na Fiat sabe como é que funciona. Porque tem muita gente que... eu conheço algumas pessoas que estão com esse sistema... que estão construindo no terreno do cliente. Mas é porque aí é obra já foge um pouco, sim, né? Não, mas essa obra, ela também pode ser chamada de obras industrializadas, só porque trata-se do steel frame, que é aquelas obras de aço, né? Aquelas paredes de aço que você leva, monta ali. Muitas empresas fazem isso diretamente, sim. Mas não é o seu perfil. Não é o nosso perfil. Entendi. Só para ficar claro também, porque... né, a gente quer trazer o máximo para dentro da fábrica e ter controle sobre a produção. Entendi. Controle sobre a mão de obra, controle sobre o material, controle sobre o tempo, né, todo o processo ali e tudo mais. Nosso objetivo é esse, sabe? Principalmente, trazer para dentro da fábrica. Porque ali você contém, né? Você sabe se tiver um erro ali, você consegue corrigir da melhor forma. Exatamente. Não é verdade? Você corrige, você não tem problema da pessoa ficar... também sem igual você falou, né? O cara dormir na obra, ou o cara marca de ir, não vai. Acontece. Não, segunda-feira eu chego lá, aí o cara não chega. Você tá entendendo? Então, quando você está ali dentro de uma fábrica, o cara chega, bateu o ponto, você tem todo aquele controle ali, um controle melhor da sua mão de obra, entendeu? Sim. E outras coisas também, que a gente tem muitas dificuldades no Brasil também, né, cara? Fala aí. Nós temos uma cidade, inclusive... que nós fomos contratar algumas coisas, assim, nós estamos fazendo uma obra na cidade, não vou citar o nome da cidade, fazendo uma obra modular lá, e a obra era para a prefeitura. Sim. E nós fomos comprar alguns materiais de construção no mercado local, e as pessoas das lojas de material de construção falavam assim, não vamos vender para vocês. Não. Porque nós somos contra o prefeito atual, então essa obra que você está fazendo é do prefeito atual, eu não vou te vender o material de construção. Não, isso Você acredita nisso? Não tem nem palavra pra te falar isso aí.
Cara. Então, assim, muitas pessoas... E como é que vocês se viraram? Vocês compraram em outra região? Outra cidade. Vamos comprar em outra cidade. Ficou mais caro? Tem que pegar frete. Mais tempo? Às vezes a sorte nossa é que não são materiais de construção de alto volume, tipo saco de cimento, essas coisas. São peças, lixa, sabe, essas coisas. Então, a gente comprou em outra cidade. Por quê? Pra você ver como é que é ser humano, né, rapaz? Então, quer dizer, o cara, ele contra o prefeito atual, ele não quer que o prefeito atual faça a obra acontecer. Ele deixa de vender pra gente. Então, assim, então a gente enfrenta tudo isso, assim. São os desafios. A gente poderia dar vários exemplos aqui, mas é melhor ficar calado. Exatamente. Então, assim, são realmente coisas que a gente vive como empresário, né? Então, agora me fala aqui. O que você daqui para frente? Quais são os seus projetos, seus sonhos? Na verdade é o seguinte, eu estou querendo fazer assim, a gente falar, mas eu quero compartilhar mais de conhecimento, sabe? Do conhecimento assim que eu tenho. Sim. E deve fazer isso. Porque eu acho isso legal, assim. Eu quero, inclusive, investir em algumas coisas voltadas para, sei lá, fazer alguns workshops, fazer algum curso, fazer alguma coisa que você possa disponibilizar para as pessoas, e sabe, compartilhar esse conhecimento com as pessoas, sabe? Eu acho que talvez esse aí seja um dos meus principais próximos passos, assim, seria dentro disso. Entendeu? Eu te falo que você deve cair de cabeça, e falei pro Tassá também, aproveitar o momento do parque e fazer alguns encontros ali de empresários. Para vocês conectar com novas pessoas, muitas pessoas boas no mercado que precisam de ajuda, precisam de um conselho, precisam de uma mão, e elas não estão tendo isso. Elas estão tentando encontrar em outras áreas e tá se frustrando, perdendo dinheiro, perdendo tempo. Então, já que você tá com esse propósito, faça isso, pegue esse momento e voa, cara. Sabe? Exatamente. Eu acho que seria esse momento, assim. Esse é o melhor momento. Você tá no seu melhor momento. Sabia? Cara, eu também eu já vejo as projeções assim, de algumas pessoas que falam assim, então eu acho que isso é interessante, sabe? Você poder fazer com que o outro possa evoluir também, trazer todo mundo para uma mesa, ou então assim, até mesmo as coisas que às vezes você fala assim, não, então você sabe tudo e vai passar, não, eu não sei. Eu tô indo num monte de encontros agora. Você vai aprender muito. Eu tô indo num monte de encontro agora, de hotelaria. Eu vejo. Você tá entendendo? Eu tô indo agora para um encontro que chama Dit Share, que é um encontro só dos... Você estava em um ontem também, né? Ontem eu estava em um também, falando de franquias. Né? Eu vou para esse Adit Share que fala de hotelaria, multipropriedade, que é o maior encontro do Brasil, que vai ter em Atibaia agora. Então eu tô indo lá, cara, a gente vai, pega, compartilha, traz, repassa, tudo mais. Então acho que seria o meu objetivo. E o meu objetivo agora também, cara, eu tenho estudado muito sobre valuation e como vender empresas, entendeu? Eu tenho estudado muito sobre isso também, entrado muito nesse mercado, entendido, para eu poder conceituar essa outra parte da coisa, sabe? Sabe que tem muitas pessoas, muitos empresários que estão chegando à casa dos 80. Eles não têm herdeiros. Então, assim, qual que é o fim dessa empresa? Exatamente. Talvez um dos maiores problemas empresariais é a questão da sucessão, né? Não tá Como é que tendo. o cara faz a sucessão dentro desse processo, não tá tendo. Com esse aí, uns 10 caras que estão preocupados. Exatamente, cara. O que aconteceu? Até a empresa de engenharia nossa, que eu citei aqui, de loteamentos e tal, nós vendemos essa empresa agora para 2 pessoas que trabalhavam com a gente. Trabalhavam na empresa, e a gente chamou, fizemos todo um processo e tudo mais. Os caras se identificaram como empresários, algumas outras não, mas eles sim. E nós fizemos um processo de venda da empresa. Estamos fazendo uma transição de 1 ano com os caras, para que essa empresa, para que esse patrimônio digital que tem lá, seja todo deles com o passar do tempo, sabe? Eles vão pagando a gente com o passar do tempo. Então, quer dizer, uma transição, é uma passagem de bastão. É legal isso aí. Pra uma galera, porque, tipo assim, eu não vou querer passar a empresa pro meu filho, cara. Meu filho ele tem outra visão. Ele já tá aqui em Belo Horizonte agora, você tá entendendo? Então, assim, a gente precisa de pegar essas empresas e colocar na mão de pessoas que tá seguindo o mesmo caminho, seguindo o mesmo caminho, que tem vontade, que tem garra para enfrentar tudo isso, sabe? E você tem que aproveitar esse momento e selecionar. Vai ser legal esse projeto seu, viu? Você tem todo o apoio meu e quero que daqui para frente a gente consiga fazer algum negócio junto para fortalecer essa nossa amizade. Exatamente, cara, bom demais. Porque estruturar isso aí. É porque o seguinte, principalmente essa questão quando a gente fala compartilhar, assim, é igual eu te falei, né? Tem várias
várias experiências do que eu já tive, né? E outros locais, inclusive de canal de YouTube, né? Eu tenho um canal de YouTube também que tem 12 anos, Sim. que eu faço podcasts também, faço coberturas de eventos, só que é voltado à música, sabe? Sim. Então, quer Mas dizer, você tem a banda não, né? Não tem banda não. Tá. Eu só vou em shows que entrevistar bandas. Entendi, eu já fui na Europa, já fui no Rock in Rio, essas coisas. Meus então, parabéns. Há 12 anos que eu faço isso também, então eu também já tenho uma coisa voltada para o audiovisual, você tá entendendo? E outras experiências mais, né? E hoje, cara, a gente precisa de alertar as pessoas, cara, com a expansão, com o tamanho do mercado de entretenimento que o Brasil tem. Esse negócio, cara, não é só no Brasil, não, está explodindo no mundo inteiro. Cara, é parque aquático para todo lado, é parque de diversão. Beto Carreiro não para de expandir, trazer novas atrações. A Cacau Show agora comprou o Play Center. Sempre vai, novidade. Vai transformar agora o Play Center num grande parque de diversões, né? Que já foi um grande parque, mas vai reformar ele todo. E outros parques pelo Brasil, cara, que estão cada dia com uma expansão maior. E hoje eu estava até assistindo um parque, uma cidade de entretenimento que está sendo criada na Arábia Saudita. Mas é um negócio gigante. Um negócio inacreditável, o tamanho, assim. Sabe, de tantos parques aquáticos, parques temáticos que estão dentro desse complexo, sabe? Então, assim, esse mercado do entretenimento, ele está cada vez mais expansivo no Brasil, né? E as pessoas que fazem boas operações, fazem uma boa gestão do negócio, conseguem evoluir, conseguem expandir. No Brasil nós temos grandes players aí, né? O Beach Park, o Hot Park, Termas dos Laranjais. Nós temos a referência aí de Caldas Novas e Olímpia, que é Olímpia é a Orlando brasileira, né? Então, quer dizer, cara, são muitas coisas... Eu conheci uns caras de lá, incrível. Pois é, exatamente. O mercado da multipropriedade, né? Que vem Gramado também. Então, assim, esse mercado está em plena expansão. E aí eu quero falar mais sobre esse mercado para os jovens empreendedores. Para as pessoas hoje que estão fazendo a faculdade, que seja de turismo, que seja de engenharia, ou que seja de administração, de finanças, que eles olhem para esse mercado, que muitas vezes passa despercebido. Sim. Todo mundo passa, no mercado é isso, é aquilo, é construção civil, é startup, é inteligência artificial, e fica olhando essas coisas muito novas e deixam de olhar para um mercado que está em plena expansão. E pra gente finalizar esse momento gostoso, você gostou daqui? Gostei, cara, demais. Pra te deixar, a gente conversa a noite inteira aqui. Diferente, né? É um bate-papo aqui, diferente. Deixa uma mensagem pra mim, pra todas as pessoas, uma mensagem que vem do seu coração aí. Pô, cara, legal, velho. Então, na verdade é o seguinte, cara, a mensagem, cara, é essa questão assim, velho, você precisa de encontrar o seu ponto certo da motivação para o seu negócio, sabe? Porque eu acho que isso é o mais importante, assim. Você achar o seu momento, sabe? E o seu momento, às vezes, ele é desafiador, mas ele é aquela adrenalina que te dá e você tem que fazer isso. E eu sempre falo isso para as pessoas assim, nós no começo de 2024 agora, todo mundo que trabalha comigo vai saber o que eu tô falando. Eu cheguei para todo mundo, cara, assim, dos setores, gerente de setor, esse pessoal que estava comigo lá da empresa de engenharia, e falei assim, cara, 2024 você tem que subir mais um degrau. Legal. Você tem que ir para o outro nível. Estuda, cara, o que você vai fazer em 2024? Você já pensou? Não, vamos traçar um plano para você aqui agora. Você vai fazer um curso assim, você vai fazer tal, você precisa de fazer, sua equipe aqui você tem que fazer treinamento, você tem que pegar essas pessoas aqui e fazer com que elas evoluam também. Você tem que dar um passo em 2024. Você não pode ser a mesma pessoa que sai em janeiro, a mesma pessoa que sai em dezembro. Então você precisa de fazer isso. Então, assim, sabe, você tem que dar um passo e fazer com que as pessoas enxerguem isso também. Porque a gente tem amigos, cara, pessoas, né, inteligentíssimas, amigos, parentes, funcionários, irmãos, estão ali do seu lado com uma capacidade intelectual gigante, mas às vezes o cara não acredita nele, ou então está acomodado, não vou ficar aqui mesmo ganhando esse salário, ou então, você está entendendo? Cara, você tem que chegar para essa pessoa e... É o que você está vivendo. Imagina lá, você estava lá, queria algo novo, veio em busca. Sim. E hoje você está aqui falando de todas as experiências que você teve. Exatamente, cara. Então, assim, fantástico. Eu tento passar essa mensagem para todo mundo. Dá um passo. Qual que é o próximo passo? Como é que você vai chegar lá? Você precisa de apoio de alguém? Você tem que fazer um curso?
Você precisa... as pessoas acham assim, para mim entrar no setor tal, tem que fazer uma faculdade. Cara, hoje você já não precisa mais. Faculdade é importantíssimo, mas para você entender de um processo hoje, você quer entrar no mercado de venda de veículos. Sim. Cara, vai para o YouTube e começa a ver os tutoriais que tem de vendas, os tutoriais que tem de lojas de veículos, onde fala dos lançamentos e tudo mais. Eu estava até conversando com um amigo meu esses dias, ele comprou uma moto, ele se chama até Dico, meu amigo, meu amigaço. Ele falou, Klinger... Um abraço, Dico. Abraço pro Dico aí, ó, gente fina. Ele falou, Klinger, eu fui comprar uma moto para mim esses dias, eu vi tanto tutorial sobre ela, toda a tecnologia da moto, eu estudei tudo. Quando eu cheguei lá na loja para comprar, o cara não sabia quase nada. Eu comecei a dar aula para ele da moto que ele estava vendendo para mim. Não, que chique, e eu aprendi isso tudo no YouTube. Muito chique. Tudo no YouTube. E vendo? de graça, né? De graça, as pessoas falando, olha aqui e tal, esse punho, aquecimento do punho, ele contando todos os detalhes para mim. Então, quer dizer, cara, o conhecimento está mais próximo da gente do que a gente imagina. E às vezes a gente fica com essa questão aí. E para finalizar, para todo mundo entender, e eu quero recomendar para todo mundo que ainda não conhece, cara, eu tenho usado muito a inteligência artificial. Muito mesmo. Pra tudo, cara, assim, eu tenho brincado com essas questões. Então, às vezes, a gente está numa reunião aqui e aí eu começo a fazer essas consultas ao chat GPT, ou então a do Google, né, que é a Gemini do Google também, que eu recomendo, muito boa também. E a gente, cara, te dá tudo. Eu falo, vamos montar uma empresa aqui, agora vamos. Uma empresa de quê? Vamos montar uma empresa, vamos montar um novo parque aquático aqui. Então, beleza, então. Aí eu vou lá e desenvolvo um planejamento estratégico de um parque aquático. Os sócios serão Klinger e José Júnior. 50% para cada um. E iremos inaugurar em outubro de 2026. E tudo mais. Quantas vendas eu preciso fazer para me chegar no faturamento tal? Texto simples. E pá, jogou ela. Dá todas as planilhas, as tabelas. Você fala assim, melhora essa tabela para mim aqui. Aumenta as vendas de 1.000 cotas para 2.000 cotas no valor tal. Ela recalcula tudo. E vai te dando todas as informações. Tudo mastigadinho. Mas em 2 minutos. É legal. Tudo que eu fazia. Sempre fiz assim, muitos memorandos de entendimentos, projeções, assim, ia fazendo. Demorava um tempo a digitar no Word, com Excel e tal. Cara, hoje ela te dá tudo mastigado. Estou te falando isso. Agora, fora planilhas, fora imagens, fora outras consultas que ela te dá assim, corrige um texto para mim, pô, postagem de Instagram, melhora para mim o texto. Cara, então assim, eu estou falando do básico da inteligência artificial, mas essa coisa vai realmente revolucionar e todos nós precisamos de orientar os nossos amigos para começar a usar, porque está muito perto, está logo aqui no seu computador e é de graça. Não paga nada. Não paga nada. Lógico que tem algumas que são pagas, algumas com mais avançadas são pagas, mas muitas são gratuitas. E aí você pode usar e, cara, desfrutar dessa tecnologia fantástica que é a inteligência artificial. Não deixe de usar, eu recomendo demais. Só pra gente terminar aqui, eu tinha um grande irmão, e hoje, né, Deus o tenha ele falava assim como assim, quem é você? E eu faço essa pergunta pra gente finalizar. Quem é você? Então, cara, eu sou um cara que uma coisa que eu adoro é valorizar minhas raízes, sabe? Eu fico pensando assim, eu sou um cara que eu fico pensando de onde eu vim, né, até onde que eu cheguei, e eu fico fazendo essa trajetória. Eu sou um cara assim, um ser humano que hoje vive para reverenciar a minha história, sabe? Eu tenho muito orgulho da minha história, pelo tudo que eu fiz, de onde eu saí e tudo mais, e toda a ética que eu tive no decorrer da minha trajetória, sabe? Então eu sou esse cara que adora reverenciar essa história que eu tive. Quando eu falo eu e minha família, meus filhos, todo mundo que fez parte disso, né? Quando eu falo eu, todo mundo que fez parte disso. Então, eu sou esse cara, assim, que chegou lá onde chegou, saí mesmo, morava numa cidade na roça mesmo, né? E meu pai era açougueiro e tudo, e eu conquistei o que eu conquistei, cheguei aqui hoje, e assim, sou eternamente grato a tudo isso, mas agora eu quero realmente distribuir mais para as pessoas esse intangível que às vezes a pessoa fica super satisfeita de receber e às vezes a gente não consegue mensurar isso. Então é isso, eu quero somar para a vida das pessoas mesmo e fazer com que
que todo mundo possa trilhar esse caminho e ter coragem de trilhar esse caminho que a gente faz, isso que a gente faz mesmo. Vir trazer para o debate às vezes, criar um negócio, dá certo, dá errado, quebra a cara, dá certo, depois tenta de novo, sabe? Fazer com que as pessoas tenham coragem de fazer isso. Então eu venho nessa trajetória aí. E muito obrigado. Beleza, cara. Deus te abençoe. Foi um grande prazer. Você foi, você está sendo e você vai se tornar para muitas pessoas uma referência. Você cara, pode ter certeza. Isso aí, cara, muito bom, com toda humildade aí. Fica com esse episódio. Se você tem uma história bacana, venha compartilhar. Não paga nada, não. Vem trocar uma ideia. Porque tem muitas pessoas que têm grandes histórias e tá guardado. Não deixe isso morrer com você. Muito obrigado.